Muito bem, meus amigos, de volta do feriado para fechar mais uma sessão do mercado financeiro nesta quarta-feira, 16 de novembro. Uma notícia importante para o petróleo na tarde de hoje: os iraquianos anunciaram a intenção de aumentar a sua produção em 7 milhões de barris ao dia a partir de 2027. Vamos tentar entender então a dimensão dessa notícia. Atualmente, os iraquianos produzem 3 milhões de barris de petróleo ao dia, então é um incremento e tanto para 2027. Acontece que o consumo diário de barris de petróleo no Iraque está em torno de 300 mil barris ao dia, então cerca de 10% do consumo, em relação à sua produção. Vou pegar por base aqui o Brasil, a Petrobras produz cerca de entre 3 e 4 milhões de barris ao dia. Só que no Brasil, se a gente pegar que 3 milhões são produzidos ao dia de barris, nós temos um consumo de 2 milhões e meio de barris ao dia, o que explica, entre outras coisas, por exemplo, o estoque bilionário, são centenas de bilhões de barris de petróleo de reserva que o Iraque possui hoje. Então, só para a gente entender um pouco os níveis de grandeza dessa notícia. Uma outra notícia interessante que chamou a atenção especialmente ontem foi aquela história daquela explosão lá na Polônia que matou 2 cidadãos poloneses. E o disparo, essa explosão foi causada por um disparo de míssil de fabricação russa. Então nós temos aqui 2 cidadãos poloneses que foram atingidos por um míssil lançado por uma outra nação, ferindo especialmente a soberania da Polônia em tratar com seus cidadãos e, claro, que assassinando 2 pessoas que não tem nada a ver com a história da guerra da Rússia com a Ucrânia. Bem, inicialmente o mercado ficou extremamente estressado por conta do míssil ser de fabricação russa e imaginou-se então uma nova ofensiva russa e quem sabe a Polônia. Acontece que a Polônia integra com outras 29 nações a OTAN, a Organização Militar do Atlântico Norte, e aí o furo é bem mais embaixo, por isso que o mercado deu aquela estressada ontem, não sei se você acompanhou ou se você estava de feriadão. Enfim, mais tarde, os primeiros laudos das perícias apontam que o míssil pode ter sido disparado, a hipótese mais provável é que ele tenha sido disparado pelos ucranianos. E aí a gente fica sem entender bulhufas, Se você olhar um mapa, por exemplo, você vai ver que a Polônia fica mais para o lado da Europa Ocidental, enquanto que a Rússia fica lá para o outro lado, que mesmo Kiev, que estava sendo atacada de fato pelos russos, Kiev é uma cidade que fica no centro da Ucrânia, no centro mais ao norte, mas se a gente for pensar em termos de extensão, fica mais ou menos no meio do território e esse míssil acabou explodindo cerca de 6 quilômetros depois da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Então acho que tem muita coisa para ser explicada aí, mais ou menos a gente viu o mercado desestressando, depois de autoridades americanas confirmarem essa hipótese, que ela é de fato a mais provável. E a gente fica meio que sem entender, Então, se for da Ucrânia, tudo bem, aí pode morrer 2 pessoas, assim. A gente está acostumado no Brasil a ver bala perdida, mas míssil perdido não é todo dia, Bom, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos agora. A gente teve uma sessão lá marcada mais uma vez aquela história de ficar entre a cruz e a espada, Se você não sabe se casa ou compra uma bicicleta, pois hoje a gente teve mais falas de representantes do Federal Reserve indo na direção de que a entidade pode mesmo estar muito perto, muito próxima de concluir o seu ciclo de alta nos juros. Bem, isso deu uma certa animada nos mercados, só que essas ideias não correspondem aos fatos. Mais cedo foi divulgado um indicador de consumo e o consumo norte-americano tem sido, foi o último mês registrado, foi o maior nos últimos 8 meses. Ou seja, não conversa muito bem com essa história de que o Federal Reserve pode ter achado ali a sintonia fina da taxa de juros. Esse dado vai exatamente na contramão, Ele indica um consumidor americano com bastante poder de compra, com índices de emprego muito positivos e o consumo segue aumentando nos Estados Unidos e assim fica difícil a gente projetar que a inflação possa recuar. E lembrando mais uma vez que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2% ao ano e eles estão muito distantes disso.
Então, entre a cruz e a espada, aí, a gente fechou mais uma sessão em queda lá em Wall Street. Aqui no Brasil, a gente está naquele período de indefinição, né, de muito balão de ensaio, muito nome ventilado na imprensa, jogado às feras, meio que para medir a temperatura ali desse nome em relação ao mercado ou da opinião pública mesmo. Talvez o exemplo mais concreto para dar para vocês é o do próprio Henrique Meirelles, né, que acho que, no meu entender, desembarcou do governo, né, do novo governo, mas antes, né, o nome dele foi ventilado, ele foi muito bem avaliado, especialmente pelo mercado financeiro, e parece, né, a imprensa noticiou que o Meirelles tinha feito como exigências ali a indicação da Caixa Econômica Federal, né, para presidir a Caixa e também para a presidência do Banco do Brasil. Se a gente for lembrar, o primeiro governo do Lula, que teve o Meirelles como presidente do Banco Central, teve de fato ali um aumento muito expressivo no crédito, né? E quem puxou essa fila foram os dois bancos, especialmente a Caixa, né? O que fez com que os bancos privados também tivessem que baixar as suas taxas de juros para continuarem competitivos. Então talvez o Meirelles, isso, se for verdade essa notícia, né? A gente sabe que isso é tudo especulação, mas talvez o Meirelles tenha querido essa garantia, né? Vou garantir aqui que eu vou conseguir indicar dois bons nomes para presidirem esses bancos, porque talvez na cabeça dele ele vinha pensando em usar esses bancos como um instrumento então, de fornecimento de crédito. Mas isso tudo é especulação minha, tá? Mas a notícia de que o Meirelles de fato pediu essas duas presidências, ela foi amplamente divulgada. Bom, falando de Estados Unidos ainda, eu tinha deixado passar a questão muito importante do Donald Trump, que fez um pronunciamento na noite de ontem, né? Se lançou como pré-candidato às eleições de 2024, né? Daqui a 2 anos, o Trump meio que se antecipa aí e coloca o nome dele à prova. Não chega a ser surpreendente, né? Acho que ninguém tinha dúvidas disso, mas não anda muito bem a imagem do Donald Trump, nem dentro do próprio Partido Republicano. A gente começa explicando que, além das questões do Mar-a-Lago lá e da questão do Capitólio, né, que ele ainda está tentando se explicar na Justiça, a gente tem uma questão de que os candidatos indicados pelo Donald Trump, apoiados por ele publicamente, nessas eleições de meio de temporada, eles não foram bem, né? Se é verdade que os republicanos conseguiram maioria entre os deputados americanos, também é verdade que os candidatos indicados pelo Trump, apoiados pelo Trump, tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. E isso, claro, que causou um pouco de uma observação maior dentro de novas, né, da ideia de se criar novas lideranças no Partido Republicano, e o nome que vem ganhando muita força é o do governador da Virgínia, o Ron DeSantis, que é muito jovem, tem 44 anos e ele tem uma imagem muito associada à do Donald Trump. Eles fizeram campanhas juntos e tudo mais, e o Trump inclusive está incomodado, né, com essa situação, porque ele acha que o Ron DeSantis ainda precisa ser pupilo dele ali por mais tempo, e o DeSantis está tentando alçar voos maiores, é todo o direito dele, né, direito político dele de querer concorrer também à presidência da República. Então aí a gente tem dois nomes agora e não mais o Donald Trump imperando, né, dentro do partido. Vamos ver como é que fica agora as próximas semanas, mas é interessante dizer que, por exemplo, o CEO da Blackstone hoje, que é um trumpista, ele declarou que não deve apoiar o nome do Donald Trump, que ele quer uma renovação no Partido Republicano, e nessa mesma direção a gente pode ter aqui como outro exemplo, talvez mais emblemático até, do Rupert Murdoch, que ele é o presidente, o dono, né, o dono da News Corp, que é atualmente a dona da Fox News, que é uma espécie de jovem pan lá dos Estados Unidos, né? Se a gente for pegar aí os conservadores como aquilo que a gente entende como direita aqui no Brasil, e isso foi bastante surpreendente, né? Porque foi uma TV que apoiou totalmente o governo Trump e apoiou também a campanha dele às eleições, onde ele acabou derrotado pelo Joe Biden. Então, eu acho que o recado final é que o Donald Trump já não é mais o cara no Partido Republicano, e é claro que ainda faltam 2 anos para as eleições, muita água tem para passar debaixo dessa ponte. Os fechamentos eu deixei aqui embaixo na descrição do episódio, e aquele convite renovado, né, para o nosso Morning Galo de amanhã, bem cedinho, ali por volta das 5h30, tá bom? A todos uma boa noite, bom descanso e até amanhã.